Boa tarde a todos, espero que estejam bem, seguros e tranquilos, na medida do possível, né? Se é que é possível isso. Como eu disse, o próprio título da minha comunicação, ela, dizendo de um modo mais simples, ela trata da relação entre o formal axiomático e o fenomenológico, o descritivo, ao longo da primeira filosofia do Russell. Na comunicação que eu apresento hoje, especificamente a partir dos estudos psicológicos para a lógica elementar, que o Daniel já elucidou como um laboratório conceitual de conceitos centrais da noção de intencionalidade husserliana, assim como da ontologia formal, por exemplo, os principais conceitos da ontologia formal, ou da teoria dos todos e partes, né? Assim como o início da crítica da noção de imanência como herdado pela escola brentaniana. A partir de alguns trechos, de algumas partes desse primeiro artigo publicado, assim como também trechos do escrito não publicado Objetos Intencionais, escrito entre 1894 e 98, e as investigações lógicas. Cito especialmente o parágrafo 70 dos prolegômenos, o parágrafo 13 da quarta investigação, e alguns parágrafos a partir do parágrafo 32 da quinta, e alguns, o 49 da sexta. Então, mais o objetivo principal dessa comunicação é mostrar a importância central para o pensamento husserliano nessa primeira filosofia, da conexão entre as modificações significativas, tal como explicitadas completamente explicitadas com mais clareza na quarta investigação, e a noção formal de definitude, que também já se inicia de uma maneira ainda incipiente, a partir de 1890, 91, mas que tomará forma completa e explícita na chamada, desculpem se eu tiver um erro de tradução, na dupla lição na Sociedade Matemática de Göttingen, em 1901, que até tem influências do axioma de completude de Hilbert. Especificamente, eu vou elucidar um pouco do percurso problemático, né, dessa conexão, que a princípio parece heterogênea, mas vou explicar de uma forma que dá para entender esses paralelos. Além disso, eu vou buscar mostrar o comprometimento ontológico que há a partir dessas noções, e de como se pode entender, por fim, né, a intuição categorial em paralelo, por exemplo, a noção de que eu posso, a partir de um sistema completo de axiomas, e essa influência do sistema, da completude axiomática, esse conceito de definitude terá influência na gramática e também reverberação na epistemologia. Por que eu citei as modificações significativas? Um exemplo delas é proposições nominalizadas, como, por exemplo, a Terra é plana, é falso. Ou a Terra plana é falso, é uma explicação. E assim, reiterativamente. Assim como eu também, partindo do problema dos números imaginários, ou impossíveis, como se dizia no contexto do final do século XIX, como que eu parto de certas formas, certas determinações formais, melhor dizendo, e consigo expandir consistentemente domínios de objetos para esses mesmos sistemas formais, assim como na gramática, como eu consigo construir unidades ideais de significação a partir de formas básicas, sem a perda de consistência, mesmo que a nominalização ela não pareça algo normal nas significações. Como assim normal? Eu falo o seguinte, a noção, por exemplo, a Terra é plana, se eu tomá-la nominalizada, ela muda a sua função sintática. Embora ela preserve o núcleo sintático invariável,
Isso também ele faz uma distinção entre forma nuclear, dentro da sintaxe, ali no parágrafo 11, né, da quarta investigação. Mas eu quero mostrar por que eu peguei desde, por exemplo, 1894. Especialmente a partir do parágrafo 2 do Estudos Psicológicos, isso vai cada vez mais, primeiro deslocando, tomando o conceito de abstrato, concreto, fundado, fundante, de uma maneira mais objetiva, e não, por exemplo, representável por si mesmo para independente, mas sim existente em um todo maior. Ou, no caso da dependência, uma acepção não pode existir sem esse todo ter. Assim como também o Daniel já disse, desculpa, Daniel, pelo amor de Deus, o fato de que há uma distinção entre considerar o signo como uma abstração, ou seja, um representável independente, retirável, né, a la Locke, né, em que eu, por exemplo, construo o tal do triângulo universal, abstraindo dos vários triângulos. A partir disso, a partir dessa problematização dos conceitos de dependente, não independente, começa também a construção do conceito de representação, né, do signo enquanto tal, um modo de consciência diversos das intuições. Então, já temos uma ressignificação do que é autêntico nas vivências intencionais, inautêntico, e isso já prepara o terreno, por assim dizer, para os escritos posteriores. Só um alerta, né, um parênteses, eu dei uma simplificada e uma exposição meio simplificada do que eu estou pesquisando no doutorado, que vai também lida com essa primeira filosofia do Russell. Então, ao final, podem ficar abertas as críticas, as contribuições. Gostaria muito de agradecer até ao grupo por ter sido realmente esse papel pedagógico para mim, né? Então, está sendo bem crucial eu expor essa pesquisa aqui. Então, nos objetos intencionais, já partindo, claro, das análises de 1894, tá, que o objetos intencionais não foi publicado, né? Russell inicia a abordagem do famoso problema corrente na escola brentaniana. Não estou falando escola brentaniana como se fosse um todo homogêneo, que todo mundo pensa igual, ou discípulos acríticos do Brentano, mas eu falo que é um problema comum no contexto filosófico, o caráter das representações que não possuem uma referência atual, real, genuína, como, por exemplo, conhecido até na filosofia analítica, como, por exemplo, o atual rei da França, ou montanha de ouro, quadrado redondo. Havia a consideração de que esses, principalmente Twardowski, no caso, com quem Russell dialoga em 1894, a partir da obra que o próprio Twardowski também publicou em 1894, só que essa resenha eu não tratei aqui, senão ia ficar muito longo e já está me dando bastante trabalho, mas aí eu deixo para a tese. Mas a questão é que a diferenciação entre ato, conteúdo e objeto é central, já começa a ficar central para Russell, é uma grande contribuição do Twardowski nesse período, mas Russell ainda se incomoda com essa noção, como também o Daniel disse, de uma noção figural de representação, em que a referência objetiva se dá primeiro pelo objeto imanente intencional. Aí Russell se pergunta nos objetos intencionais qual é a necessidade descritiva de eu colocar um objeto entre o sentido do ato, o sentido do visar e a referência objetiva genuína. E quais tipos de atributos que eu coloco para representações e para objetos. Existente e inexistente eu não coloco, eu coloco para objetos. É diferente para representações, são, por exemplo, representações proposicionais, dizendo um termo um pouco menos rigoroso, são verdadeiras ou falsas, e não há um correlato representacional interno na consciência, que também
Russell critica, que pressupõe a minha referência objetiva na intencionalidade. Então, Russell, ele constrói o sentido intencional e o sentido ideal, né, o conteúdo ideal, o conteúdo real, como distintos, a esfera do real e do ideal, e, ao mesmo tempo, a esfera do sentido, do visar, da mediação que esse sentido dá, é suficiente para constituir a referência objetiva idêntica ao objeto. Não um suposto objeto inexistente, uma noção de imanência que lembra Descartes, Locke e toda a tradição moderna, né? Então, é necessário uma nova noção de imanência, que já vinha trabalhando desde 1894. Claro que não, o rompimento mesmo começa a partir de objetos intencionais, não é em estudos psicológicos que esse rompimento é completo, mas aí já se desenha, né? Mas por que eu quero chegar no problema dos objetos intencionais? Porque no parágrafo 7 de objetos intencionais, Russell trabalha o que ele chama de suposição geral de sistemas formais axiomáticos. E ele trabalha que o nosso visar, ele supõe apenas o sentido do visar, em primeiro lugar, e não constitui imediatamente uma existência, que também tem entrelaçamento com a teoria do juízo brentaniana, do chamado duplo juízo, né, em que os juízos categoriais podem ser reduzidos a juízos de existência. Eu só dei uma passada aqui para explicitar um pouco com o que ele está trabalhando, mas claro que ele não trabalha toda a controvérsia em relação a isso nos objetos intencionais, embora trabalhe com a noção de que, mesmo sistemas axiomáticos formais, que você não tem você tem apenas objetos puramente formais, puramente simbólicos, você não precisa postular nem sistemas axiomáticos, você não precisa pressupor objetos intencionais também. Ele continua um elemento descritivo desnecessário, porque ele já é baseado em certas hipóteses que o geômetra constrói. E essas hipóteses que o geômetra constrói são puramente formais e reconstrutíveis, vou usar de uma maneira um pouco larga aqui, dizer, construtíveis, tá? Não é um conceito matemático também, mas que também apresenta de uma maneira incipiente que é definitude. A partir de um sistema completo axiomático, e a partir dele a construção de domínios, e, por sua vez, a construção da regra sobre esses domínios, continua pegando consistência do sistema inferior. Numa carta que ele escreveu a Carl Stumpf, de 1890, ele fala de círculos conceitos, em que esses sistemas vão, por meio de certas operações, você vai reconstruir esses conceitos. Essa noção de definitude me interessa pela expansividade. Pela expansividade dos sistemas axiomáticos e como a esfera gramatical exposta na parte de investigação tem uma influência do formal, bem explicitada no parágrafo 13, né, em que regras de transformação partindo de certas formas puras básicas de significação, dessas formas puras básicas determinam a esfera básica da teoria lógico-gramatical pura, elas vão construindo cada vez mais unidades significativas cada vez mais complexas. E o Russell também, em algumas partes também, a título de esboço, né, muito nas investigações ainda precisa ser desenvolvido, mas ele pressupõe que uma teoria gramatical pura, ideal, prescreva leis de existência e leis de transformação de significados, por exemplo, substantivo, adjetivo e proposição, né, vamos colocar essas formas puras, básicas, em formas cada vez mais complexas. Tá, Yuri, mas e onde entra o lado intencional fenomenológico? O que entra, eu busquei a partir do parágrafo 32 da quinta investigação, e que ali é uma continuação de uma análise do princípio brentaniano, de que toda vivência intencional é uma representação,
ou é composta de representações. Qual é a suposta evidência em torno disso? Russell, então, analisa como que funciona, por exemplo, a constituição de sentido de uma representação nominal, um termo que ele usa na quinta investigação, e uma representação proposicional. E como a nominalização de uma representação proposicional não altera a referência objetiva. Você não está lidando com representação. Quando eu falo Deus existe é verdadeira, eu não estou falando a representação Deus existe é verdadeira. Perdão. Quando eu falo Deus existe, eu não estou falando de que a representação Deus existe. Eu estou falando que o objeto Deus existe. Então, como se constitui essa referência direta, tornar objetivo no que há de material intencional nessas representações, e como elas se modificam a partir dessas transformações da linguagem, em paralelo. Então, Russell vai, com base também na quarta investigação, no parágrafo 11, e com base no conceito de matéria intencional, que constitui a referência determinada a um objeto específico, e a noção de qualidade também, né, que ele fala de proposições posicionantes ou não posicionantes, qualificadas ou não qualificadas, mas o Russell fala que a diferença, primeiro que a diferença entre nome e proposição, ela é básica. Graças a essas variações que ele faz na quinta investigação, nessas variações descritivas, ele considera que realmente o nome ele é irredutível, né, no sentido intencional também. E o juízo, ele só por meio de uma modificação é que ele constrói uma referência unirradial nominal. Então, isso tudo eu quero conectar com as noções, não falando diretamente, mesclar com definitude, evidentemente não seria meio monstruoso falar isso, mas com a noção de que há uma gramaticalidade ali nessa descrição psicológica, na descrição psicológica da quinta investigação, e essa relação com a formalidade da gramática lógico-ideal e como ela constrói essa dimensão de reiteração e expansão. Isso que me interessa nessas relações. E o que me interessa na relação entre o formal e também o lado expressivo, o simbólico, intencional, que envolve o paralelo com a quarta e a quinta investigação e reconstruído a partir dos escritos que eu falei anteriores. Então, outro aspecto, principalmente no parágrafo 39 da quinta investigação, de que há uma mudança, a informação nominal também pode alterar o modo como uma matéria ela visa o objeto. Eu estou falando, por exemplo, de, sei lá, Deus existe é verdadeira e Deus existe tem uma mudança no visar, no sentido do visar específico, que muda a forma desse visar. Isso vai sendo desenvolvido ao longo, também no parágrafo 49, né, da sexta investigação, como que intuições categoriais, ou seja, intuições fundadas, que dependem de intuições simples, as intuições sensíveis e que se referem a objetos de ordem superior, também admitem uma informação nominal. Então, onde que eu queria chegar com isso? Que essa dimensão reiterativa das nominalizações, o poder, por exemplo, Deus existe é falso, é uma proposição, Deus existe falso é uma proposição pertencente à lógica pura, e assim, definindo sintaticamente cada vez mais quais categorias e quais formas puras ela vai se construindo e reconstruindo,
como que eu posso ter um contraponto, uma correlação epistemológica, né? No sentido de que tipo de intuições recobrem esse tipo de estruturas gramaticais e formais expansíveis e modificáveis, né? E, assim, o que a minha pesquisa, de certa forma, eu estou encaminhando ela, é de que essas estruturas, ela é um correlato entre formal e fenomenológico. O que eu pretendo mostrar é que é o fio condutor para a compreensão dessa reiteratividade, certo? Então, claro que ainda preciso ver algumas outras possibilidades, né? Principalmente com relação como a intuição categorial realmente ela opera em caso de sínteses superiores, né? Por exemplo, sei lá, modificações cada vez mais modificações cada vez mais formalizáveis, né? E como que atua uma intuição cada vez mais atrelada a níveis superiores. Então, esse ainda é um caminho que eu preciso desbravar e, se possível, até corrigir na minha tese, né? E, assim, o que eu tenho mostrado, o que me direciona certas análises, certas explicitações desses escritos, é que há uma especificidade, né, em torno de como essas noções elas se imbricam nessa primeira fase, de como elas são importantes para a própria, como posso dizer, o próprio uso da intuição categorial enquanto constituinte de objetos de ordem superior. Então, para, de certa forma, dar uma síntese mais acurada, eu peço até desculpas pela exposição um pouco atropelada, mas o que também é a minha pesquisa, de certa forma, e especificamente nessa comunicação eu queria mostrar, é que é uma interconexão entre, por exemplo, essas leis de existência, em que eu consigo construir com consistência a partir de certas formas básicas de significação, ou que também remete também às formas puras, no caso de sistemas axiomáticos, a interconexão dessas leis de existência e transição com a noção da própria existência ideal das significações, né? E como a gente pode ressignificar essa existência ideal, tal como tomada na primeira fase do pensamento roseliano, através dessa relação entre os caracteres sintáticos formais e essas características semânticas, né? Que as nominalizações, as modificações significativas podem trazer. Embora as leis gramaticais não se refiram exatamente à validez objetiva, né, de preenchimento, de planificação intuitiva, perceptiva, imaginativa, né, a gramática se atém à pura forma significativa, ideal, ela prescreve possibilidades ideais de preenchimento, e é isso que também me interessa continuar pesquisando. São sendas, são caminhos, explorações de possibilidade dentro dessa primeira filosofia de Husserl. E, por fim, a argumentação e explicações que são efetuadas aqui na minha pesquisa, que pretendo continuar, novamente, uma reconsideração do que é a existência ideal e quais são as implicações epistemológicas em torno disso. Que tipo de intuições categoriais podem ser construtíveis a partir disso. Eu agradeço a atenção, a escuta de vocês.
Peço perdão pela exposição mais curta do que todos e muito obrigado.